Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão, queridão. Nesta terça-feira, dia 1º de abril de 2025. Muito cuidado para vocês não caírem no 1º de abril, dia da mentira. Eu vi muita gente desesperada me perguntando hoje nas redes sociais se era verdade que o Felipe Luiz teria deixado o Flamengo. É claro que são brincadeiras que estão esparrodadas aí na internet, pessoal, e tomem cuidado com o dia de hoje para vocês não perderem os fios de cabelo que vocês têm por causa de brincadeiras feitas pelos próprios torcedores rubro-negros mesmo, tá? Mas olha só, o que é sério é a diminuição da diferença das receitas entre Flamengo e Palmeiras. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado o Flamengo teve 1,3 bilhão de arrecadação, receita. Palmeiras teve 1,27 bilhões. Gente, o problema do balanço que saiu hoje, eu vou conversar com vocês, nem são os 279 milhões de reais em dívidas que cresceu. O problema é a distância nossa para o Palmeiras, que encurtou demais e pode desaparecer a partir das próximas temporadas. Bom, eu vou explicar direitinho nesse vídeo aqui, porque tem soluções sendo pensadas e colocadas em prática agora também, tá? Vocês sabem que hoje o mundo do futebol olha para os clubes que vão disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA, daqui a pouquinho, no mês de junho e julho. E com isso, vários jogadores vão sendo oferecidos ao Flamengo. Uma estrela do futebol chileno foi oferecida ao Flamengo. Estou falando de Alexis Sánchez. Mas será que o Flamengo tem interesse no atleta? Seria uma boa Alex Sánchez no Mengão, queridão? Vou trazer todos os detalhes dessas e de mais notícias para vocês a partir de agora. Mas antes de mais nada, eu quero falar com vocês sobre a Flash Score. A Flash Score é um aplicativo sensacional que você pode baixar fazendo o download aqui no link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado, onde você vai conseguir ver estatísticas e dados de clubes e jogadores de futebol do mundo inteiro. E não é só futebol, não. Tem também várias outras modalidades, como o basquete, o vôlei, por exemplo. Para você conseguir todas essas informações num único lugar, faça que nem eu. Use o Flash Score. É o app mais completo, funciona em iOS e Android, é 100% de graça e você ainda ajuda o nosso canal a continuar com esse mega patrocinador aqui. Então baixe agora mesmo o Flash Score, o link, já falei, tá aqui na descrição e no comentário fixado. Nação, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e chamar seus amigos, pelo menos 2 por dia, para se inscreverem aqui. Assim a gente continua trazendo todas as notícias do Mengão, queridão, sempre pautados na verdade. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. E nação, vamos começar falando então sobre essa parada da dívida do Flamengo ter aumentado. O balanço foi divulgado hoje e a dívida do Flamengo aumentou em 279 milhões de reais. Essa dívida ela aumentou devido às últimas ações da gestão Rodolfo Landim. Pessoal, não existe esse negócio de chega de falar de Landim, o Landim já passou. Não, por enquanto não. Sabe por quê? Porque tudo de bom que a outra gestão fez ainda reflete na gestão do BAP que recém começou. E tudo de ruim que a outra gestão fez, porque toda gestão acaba errando em algum ponto, em algum momento. Não existe gestão perfeita. O Landim não é vilão porque aumentou a dívida. Não foi um péssimo presidente porque aumentou a dívida. Ele tomou algumas decisões ruins que ainda refletem na gestão que agora assumiu no dia 1º de janeiro. E o aumento da dívida é uma delas. Mas na correria do ano passado, tendo que contratar jogadores de qualquer jeito por conta das lesões, a compra do terreno do gasômetro que não estava prevista, mas que foi acertado, isso tudo fez com que o Flamengo aumentasse as suas dívidas. O problema nem é esse, pessoal. Isso tá de boa, a gente entende. O problema foi o Flamengo diminuir muito a venda dos direitos de transmissão dos seus jogos. Eu já falei para vocês e não me canso de dizer que quem instituiu a venda de direitos de transmissão para a TV foi o Flamengo, lá no finalzinho da década de 60 e início da de 70. De lá para cá, graças à quantidade de torcedores, ao poder econômico e dos torcedores que compram de tudo do Flamengo, e também graças
A audiência que a torcida do Flamengo sempre deu, o Flamengo sempre esteve na frente da receita que recebe das TVs. Só que agora entrou a Libra, com o Landim presidente. Eu sempre vou dizer, sabe-se lá o que deu na cabeça do Landim para que ele aceitasse perder todos os benefícios adquiridos ao longo desses anos como trem pagador do futebol brasileiro, com a enorme torcida, com a enorme audiência, para poder agradar as outras equipes. O Palmeiras faturou, no ano passado, uma receita de 1,27 bilhões de reais. Já o Flamengo faturou uma receita de 1,35 bilhões de reais. Diminuiu muito, encurtou muito a distância entre as duas equipes. E com esse esquema do novo direito de transmissão que o Landim vendeu, sabe-se lá por quê, da maneira como vendeu, podendo ter um prejuízo de até 500 milhões de reais ou mais. Gente, nós estamos falando de um prejuízo de R$500 bilhão com um novo contrato. O Flamengo pode terminar esse ano agora recebendo menos do que o Palmeiras. A receita do Palmeiras esse ano pode ser superior à receita do Flamengo. Isso vai acontecer pela primeira vez desde 2013, quando o Flamengo começou a se organizar. É inaceitável o que foi feito, mas o BAP tem uma luta para reverter isso. Dentro da própria Libra, e aí muitas pessoas me perguntam assim, Fabrício, o Flamengo pode sair da Libra? Pode. O Flamengo pode sair da Libra. O Flamengo pode romper o contrato que fez para direito de transmissão com a Globo? Juridicamente é inviável. Eu estava conversando com pessoas dentro do Flamengo hoje que me disseram que a Globo não é boba, ela amarra muito bem os seus contratos. Para o Flamengo sair desse contrato que foi assinado pelo Rodolfo Landim nos próximos 5 anos, o Flamengo teria gastos enormes, teria um prejuízo gigante de indenização a pagar. E por isso o Flamengo não deve deixar a Libra e deve honrar esse contrato até o final. Mas a luta do BAP é para amortizar, diminuir esse problema. E como ele pretende fazer isso? Ele, com a sua equipe, pretendem, por exemplo, conseguir receitas novas com a nova Flamengo TV. Mas eu nem estou falando dessa, do YouTube não, tá? Eu estou falando da nova plataforma que o Flamengo criou, a Flamengo TV.live, que visa transmitir os seus jogos para o exterior. E isso já aconteceu no primeiro jogo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Eu fiz uma matéria hoje na minha coluna lá no Portal O Dia, onde eu explico com mais detalhes como que isso está funcionando e como que aconteceu no primeiro jogo do Flamengo transmitido para o exterior. Segundo, o Flamengo fez uma reformulação, agora sim, na antiga Flá TV do YouTube, atual Flamengo TV. A quantidade de cortes que houve não diminuiu a qualidade, pelo contrário, aumentou a qualidade, mas reduziu em quase 4 milhões de reais mensais o custo que a Flá TV dava para o Flamengo. A Flá TV jamais deu lucro para o Flamengo. Na maioria esmagadora das vezes, ela era uma fonte de déficit no Flamengo. E agora as coisas estão bem mudadas. O Flamengo já conseguiu reter um pouquinho ali daquela despesa mensal que tinha. A reformulação do sócio-torcedor está em andamento, sempre visando levar ao torcedor uma experiência melhor e levar mais receitas ao Flamengo. O Flamengo contratou uma empresa para poder trabalhar diretamente no plano de sócio-torcedor do clube, para potencializar isso. E falando em potencializar, o Flamengo está otimizando também o Maracanã. Como eu já trouxe em vídeos para vocês aqui, o Flamengo espera reduzir drasticamente o custo operacional do Maracanã. E o primeiro efeito já aconteceu neste primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês repararam, mas o Flamengo fechou o setor superior da leste todinho, o que causou muito espanto e reclamação dos torcedores rubro-negros. Mas a conta é muito fácil. E eu já venho falando isso para vocês, ó, desde a época do Rodolfo Landim, há uns 3 anos atrás. Se você coloca o ingresso baixo para lotar aquele setor ali, você vai ter mais custo operacional naquele setor. E como o ingresso está baixo, mas o custo operacional não acompanha o valor baixo do ingresso, você tem prejuízo ali. Se você coloca
o valor do ingresso compatível com aquele setor e não há demanda, você tem a manutenção do setor e não tem o pessoal ocupando todos os espaços, você fica em déficit também. Então, o Flamengo, pesquisando, viu que é melhor, em determinados jogos, fechar alguns setores do Maracanã para não ter o custo operacional daquele setor e conseguir otimizar a sua receita no fim da peleja. Foi o que aconteceu com o Inter e deu certo para o Flamengo. Fica feião, o setor fechado, o Flamengo não é disso, mas mesmo com esse setor fechado, tivemos o maior público da primeira rodada do Brasileirão. Então, tudo são estratégias. Além disso, o Flamengo pretende incrementar novas ações para o Match Day, que é a experiência que o torcedor tem no dia do jogo. Melhorando o sócio-torcedor, podendo oferecer coisas melhores, você cobra um pouco a mais do torcedor que fica satisfeito por ter novas experiências. Afinal de contas, a gente sempre quer ajudar o Flamengo. A gente quer só um pouquinho em troca daquilo que a gente está fazendo. E o Flamengo está pensando nisso. Então, pessoal, antes de se descabelarem pelos 279 milhões de reais de aumento de dívidas, saibam que o Flamengo está trabalhando para conter tudo isso, deve conseguir conter, mas infelizmente a questão dos direitos de transmissão vai ser uma âncora puxando o Flamengo para baixo nos próximos anos. O Flamengo, pela primeira vez na história, vai lutar contra o sua principal fonte de renda, que sempre foi os direitos de transmissão. É uma pena. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Quero aproveitar o momento para fazer duas respostas para indagações que eu sempre recebo. Primeiro, cadê os bilhões do BRB? Não foi no meu canal que vocês ouviram uma ampla divulgação que o Banco Digital do Flamengo, em parceria com o BRB, iria dar ao Flamengo 5 bilhões, 8 bilhões, não sei nem quantos bilhões falaram para vocês. O fato é que isso nunca existiu e não existe. Quem divulgou não estava necessariamente mentindo. Muito provavelmente foi enganado por quem passou as informações com o único objetivo: divulgar para os torcedores abrirem conta no banco. Não há 5 bilhões, 10 bilhões, 1 bilhão de dinheiros do Banco BRB para entrar para o Flamengo. Para isso, o Flamengo teria que vender, fazer uma craqueadada de coisa lá, que demoraria anos. E hoje, o Flamengo nem trabalha com essa possibilidade. Então, não há bilhões do BRB. Se você caiu nessa, sinto muito. Aliás, eu já falava sobre isso à época que aquilo foi divulgado. Segundo, e a grana da venda do Alcaraz vai entrar no Flamengo quando? Nunca! O Flamengo simplesmente está repassando a dívida pela compra do Alcaraz para o Everton. Então a grana do Everton entra e sai. Ela nem fica nos cofres rubro-negros. Então não há grana da venda do Carlos Alcaraz. Ela é para vender, ela é para pagar a compra do próprio Alcaraz. Não há venda. A gente só vai deixar de ter essa despesa. Entenderam até aqui, nação? Então, se entendeu, deixa o seu like, se inscreva, comenta, ajuda o canal a continuar crescendo, chamando 2 amigos para virem para cá. O Flamengo comprou cerca de 1.500 ingressos para o jogo contra o Vitória, que vai acontecer no Barradão esse domingo. Como mandante, mesmo o Flamengo tendo comprado todos os ingressos, é o Vitória quem precifica o valor dos bilhetes que a torcida rubro-negra vai ter que comprar. O que o Flamengo vai fazer é dar prioridade nas vendas desses 1.500 ingressos ao seu sócio-torcedor. É o melhor que o Flamengo pode fazer. E dar reciprocidade para cada uma das equipes que o Flamengo enfrentar fora de casa. O que isso significa? Significa que se a equipe X, quando nós formos jogar no campo dela, facilitar para nós e para o nosso torcedor, quando eles vierem no Rio de Janeiro, facilitaremos também. Se nos extorquirem, extorquiremos eles também. Simples assim. Concordam ou não? Bom, o BEP, que é o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios do Rio de Janeiro, topou levar o jogo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Flamengo para São Januário, com uma condição: o jogo tem que ser de torcida única. Obviamente, o Flamengo já se manifestou, já se posicionou junto às autoridades, que concorda com o jogo indo para São Januário, mas não concorda com essa brecha de ser torcida única. Isso é perigosíssimo. O Rio de Janeiro é o único estado que ainda tem confronto das principais equipes com as 2 torcidas. Se o BEP fizer esse jogo no São Januário, não der estresse, não der problema,
tenho certeza que os caras vão colocar na cabeça do governador, do prefeito do Rio de Janeiro, que todos os clássicos terão que ser com torcida única. E nós vamos passar a deixar de ter aquela maravilha nas arquibancadas que a gente sempre teve no Rio de Janeiro. Os mais velhinhos que nem eu, então, são nostálgicos com aquela quantidade de bandeiras, papel. Era lindo. Fla-Flu, Fla-Vaz. Era muito bonito o duelo nas arquibancadas. O que vocês acham? Tem que ser com torcida única mesmo? Eu acho que a segurança pública está muito defasada mesmo. Não é só um caso da boa vontade da polícia. Eu vou até confidenciar a vocês. Eu tenho um primo que foi quem instituiu torcida única nos estádios de Minas Gerais. Não joga mais Cruzeiro e Atlético no Mineirão com as duas torcidas, é só uma. Meu primo, que foi coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, quem instituiu isso. E quando eu o questionei, ele disse: prefiro admitir a falência da segurança mantendo vidas. Eu trabalho com vidas. E vidas é o que me importa. Bom, então, vamos ver como é que vai ficar esse caso. O jogo deve ser em São Januário, sem a torcida do Flamengo. Aí o Flamengo vai fazer a mesma coisa. Jogo no Maracanã, venda de todos os ingressos para a torcida rubro-negra sem os vascaínos poderem entrar. Vamos ver se nesse momento o Pedrinho vai entrar na justiça para exigir a venda de ingressos para a torcida do Vasco no Maracanã. Tô de olho, hein? Bom, pessoal, o Boto acredita que o Flamengo possa ganhar o Super Mundial de Clubes. Isso porque ele vê um movimento na Europa dos clubes mais potentes do Super Mundial darem férias para os seus jogadores antes do Mundial acontecer e depois tratar o Super Mundial como pré-temporada. Isso facilitaria muito a vida dos sul-americanos. O Boto também falou que a questão de ser eliminatório, um jogo vai embora, você pode pegar um Real Madrid no dia ruim, fazer um gol e resolveu. Ou levar para os pênaltis e vencer nos pênaltis. Por se tratar de partida única, tudo pode acontecer. E o Boto, que vai reforçar o Flamengo até o Super Mundial de Clubes, acredita mesmo que a gente possa ganhar. Vocês acreditam? Eu acredito, cara. Eu quero primeiro que o Flamengo seja o melhor clube fora da Europa no Super Mundial. Depois, eu quero muito ganhar essa parada. E olha, já que o Flamengo já colocou para os 4 cantos do mundo que vai se reforçar para o Super Mundial de Clubes, vários empresários estão oferecendo seus atletas para o rubro-negro. Um deles foi o Alexis Sanches, do Chile. O atacante de 36 anos, que já jogou pela Inter, pelo Barcelona, pelo Manchester United, pela Juventus, hoje está na Udinese e não está arrumando nada na Udinese. Inclusive, ele está lesionado nesse momento. Aos 36 anos, ele não é mais nem sombra do atacante que já foi, mas foi oferecido ao Flamengo, que não deu um retorno para o empresário do atleta. Você, se estivesse no lugar do Boto, daria uma chance para Alexis Sanches jogar no Mengão com seu compatriota Eric Pulgar? Ou vocês acham que neca de Futibiriba, Flamengo não é asilo e não é lugar de jogador dessa idade? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. A notícia triste do dia fica por conta de Gerson, Arrascaeta e Danilo, que estão treinando em separado do grupo. O Gerson em separado. Já Danilo e Arrascaeta treinaram no gramado, mas não fizeram todas as atividades com o elenco rubro-negro. E esses 3 jogadores devem ser a ausência do Flamengo em São Cristóvão, quando o Flamengo na quinta-feira enfrentará a equipe do Deportivo Táchira na primeira rodada da Libertadores América. Eita, que foi notícia pra caraca e tudo rapidinho. Pai bola, hein? Comenta, se inscreva, traga os seus amigos pra cá. Tenha uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.